quero pedir aos irmãos para que abram suas Bíblias no livro do profeta Joel, capítulo 3. Livro do profeta Joel, capítulo 3. E antes de nós entrarmos na ministração desse texto, eu quero agradecer aqui por cada uma das mulheres que estão aqui presentes esta noite e dizer para as mulheres que seria de nós, homens, se não fossem as mulheres. Então, cada uma de vocês são pessoas, são esposas, são mães, são filhas, e cada uma de vocês são especiais. E assim, hoje eu recebi um puxão de orelha, né? Porque eu estou já há 38 anos, desde os 18 anos que eu vivo com aquela Linda ali. Linda, levanta aí tua mão aí para todo mundo saber que tu é minha esposa. Linda e maravilhosa, né? E dediquei esses 38 anos da minha vida a viver para ela, amá-la. E até hoje estou com ela vivendo esses dias. Mas hoje eu recebi um puxãozinho de orelha, ela dizendo que nunca tinha sido homenageada. E eu digo assim, meu Deus, por onde eu andei, meu Deus, esses 38 anos? Mas eu nunca deixei de amar você, minha filha. E cada dia mais eu amo você. Então aqui eu digo para os irmãos e os esposos que amem suas esposas, honrem suas esposas, porque elas são especiais na vida de vocês. Amém? Deus os abençoe em Cristo Jesus. Todos encontraram? Joel capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 14 até o versículo de número 17. Assim diz a palavra do Senhor. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim, que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão por ela. Amém, amados? Agora eu gostaria que você colocasse a sua Bíblia aí na sua cadeira ou em algum lugar, porque a única coisa que deve ser aplaudido é Deus neste lugar. Então vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aplauda a palavra do Senhor com todas as forças que você tiver. Aplauda, mas aplauda mesmo, com a força que você tiver, a palavra do nosso Deus. Amém? Então Deus abençoe, em nome de Jesus. Queridos, se nós convidássemos, claro que a nossa igreja é muito humilde, não tem as condições, mas se nós convidássemos Paul Walsh para pregar em nossa igreja, e se nós batêssemos palmas para qualquer pessoa que estivesse na frente, nós seríamos repreendidos. Porque ele diz que o único que merece ser glorificado com palmas, com cânticos, com louvores, com adoração, é aquele que está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, por favor, dentro desse texto aqui, nós queremos conversar com os irmãos sobre a condenação do dia do Senhor. Certo? A condenação do dia do Senhor será o tema desta noite. Meus amados irmãos, é chegado o dia do Senhor. Amém? É chegado o dia do Senhor. Quando começamos a estudar o livro de Joel, no dia 1º de 2019, nós falamos que os 73 versículos chegam à conclusão de que o tema central desse livro é o dia do Senhor. Chegou o grande dia do Senhor. Louvado seja Deus. Então será, queridos irmãos, a grande tempestade. O Senhor varrerá o ímpio para longe de seu povo. Deus estará se apresentando como o terror dos ímpios
e como socorro bem presente de seu povo Israel. E para que nós entendamos, Israel, ele é o povo de Deus, Israel é o Israel de Deus, a igreja é o Israel de Deus esta noite. E nós queremos, queridos irmãos, conversar com os irmãos algumas verdades a respeito desse grande dia, do grande dia da condenação, a condenação do dia do Senhor. E a primeira verdade, queridos irmãos, em primeiro lugar, a condenação dos ímpios será sem pena e sem dó. Certo? Será sem pena e sem dó. Dos versículos 14 aos versículos 16 estará nos ensinando isso. Vejamos aqui, meus amados irmãos, algumas verdades sobre esta condenação. Primeiro, a condenação dos ímpios será abrangente. Acompanhe comigo o versículo de número 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Multidões e multidões, por ordem do próprio Deus, se reunirão no vale de Josafá, isto é, no vale da decisão. Vale da decisão, porque é ali onde Deus decidirá a condenação dos ímpios. Dia a dia, esse dia fica cada vez mais perto, porque o dia do Senhor está perto. Como diz o profeta Sofonias, no capítulo 1, versículo 7, ele diz: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou sacrifício e santificou os seus convidados. Ainda no livro do profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 14, ele diz: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Segundo, queridos irmãos, a condenação dos ímpios será inescapável. Versículo 15 de Joel. Diz o texto: o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. Queridos irmãos, nesse dia, o universo inteiro estará de luto. Da mesma forma que o sol se escondeu antes de Jesus entregar seu Espírito ao Pai, em Mateus capítulo 27, do 45 ao 50, também todo o universo se curvará diante do grande juiz. E esse dia, cada dia mais, repito, se aproxima. Toda a terra estará em trevas, em convulsão, e colunas do universo serão abaladas. Os astros não darão mais a sua claridade. Se você quiser acompanhar comigo, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 17. O Apocalipse é falado pelas palavras de João. Ele diz o seguinte, capítulo 6, versículo 12 ao 17. João diz: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos, e o céu recolheu-se como pergaminho, quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se escondem nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é
que pode suster-se. Existem alertas e alertas, caso os irmãos não saibam, que o nosso próprio país, o nosso próprio Brasil, talvez aqui as praias, eu não sei, mas existem algumas pessoas que estudam que diz que a qualquer momento pode haver um tsunami aqui no nosso Brasil, na nossa costa. E se você vê as notícias da internet, todas as causas, elas correm para isso. Então, nós que moramos perto das praias e moramos nas costas, queridos irmãos, então corre esses perigos. Mas o que nós não devemos ter medo é que o mundo, ele não se acabará através da água. Deus nos prometeu em sua palavra, quando ele destruiu a primeira vez o mundo, ele deixou um sinal dizendo que o mundo estará preparado, mas para a ira de Deus, e não será mais com água, mas será com fogo. Caso você queira ver sobre isso, você lê a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Não vou ter tempo de ler para os irmãos aqui hoje, até porque eu não estou muito em condições de falar hoje. Mas os irmãos, por favor, leiam segunda carta de Pedro, capítulo 3, e veja lá como é que vai ser o final do tempo, o final do mundo, o final das coisas. E esses dias, cada vez mais, queridos irmãos, se aproxima. Cada dia mais as coisas estão ficando mais difíceis. Cada dia mais as leis são contra o povo de Deus. Mas, queridos irmãos, não somente o sol e a lua não darão a sua claridade numa total eclipse, mas também as estrelas retirarão o seu resplendor. As luzes do céu serão ofuscadas pelo indizível fulgor da glória daquele que se assentará no trono para julgar a condenação dos ímpios, que será inescapável. Para quem não sabe, queridos irmãos, nós entendemos, quando nós já estudamos isso, como quando crianças, isso na quinta série, nós estudamos isso, e nós estudando a geografia e outras matérias, nós vamos entender que o sol que você vê, o sol que você diz que está cada vez mais próximo, que não tem quem aguente a quintura, que o sol está provocando isso, aquilo, outro. Nós entendemos pela ciência que o sol ele é uma estrela, amém? Mas apenas uma estrela de quinta grandeza, isto é, a menor que existe no astro celeste. O sol é a menor estrela, imagine as outras que estão mais longe de nós. Mas a Bíblia diz que no grande dia as estrelas cairão. Então imagine como vai ser esse grande dia. O grande dia será um grande dia terrível, o dia do Senhor. Louvado seja Deus. Terceiro, queridos irmãos, a condenação dos ímpios será muito terrível. Versículo 16, a parte A, diz: o Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. E os céus e a terra tremerão. Amados, como leão, o Senhor Jesus, ele bramará contra as nações nesse grande tribunal. Nenhum poder poderá resistir contra Deus. Não vai existir mais nenhum papa, não vai existir mais nenhum poderoso, nenhum Hitler, não vai existir mais ninguém, queridos irmãos, que fuja agora da presença do grande Senhor que virá para julgar a todos. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, a Bíblia diz que a grande Babilônia será destruída. Apocalipse capítulo 17, versículo 1 diz que veio um dos 7 anjos que tem 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Isso aqui está falando de uma certa religião romana que tem um domínio mundial, e essa religião ela cairá. E quando a expressão diz a grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, está se referindo aos povos que se submetem a essa religião. Apocalipse capítulo 18, versículo 2, diz o texto: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Meus queridos irmãos,
Nesse grande dia, o falso profeta será derrotado, todos eles, e o anticristo destruído pela manifestação da vinda de Cristo, e ambos lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. O diabo, o sedutor do pecado, será também lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. A morte e o inferno também serão lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E finalmente os ímpios, ou seja, todos aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida, serão de igual forma condenados ao fogo eterno. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 15. Queridos, o homem precisa buscar a Deus. É urgente. O homem, ele precisa buscar a Deus. O Deus de Joel, o Deus da Bíblia, não é o Deus que o homem cria, mas é o Deus da Bíblia, porque o Deus que o homem cria, ele quer fazer o que ele quer, da forma como ele quer, achando que Deus se adaptará às formas do homem. Mas o homem precisa conhecer o Deus da Bíblia, a igreja precisa conhecer o Deus da Bíblia. Tem gente, amados irmãos, que pensa que Deus é um gênio da lâmpada, que vai realizar todos os seus desejos, todos os seus sonhos egoístas. Segundo o profeta Isaías, devemos buscá-lo enquanto podemos achá-lo e invocá-lo enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6. Como disse o salmista, um homem arrependido de coração contrito, e ele sentiu a voz de Deus clamar dentro dele, e ele disse: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. E o salmista, dizendo para si mesmo, ele diz: buscarei, sim, Senhor, buscarei a sua presença. Salmo 27, versículo 8. Segundo lugar, queridos irmãos, a libertação do povo de Deus será gloriosa. Versículo 16 e o versículo 17. E dentro dessas 4 verdades, mas 4 verdades eu quero, e eu já estarei encerrando para vocês. Aí você diz: mas já, pastor? Pois é, já. Meus queridos irmãos, acompanhe comigo a primeira verdade, está aí no versículo 16. No versículo 16 o texto diz: mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, o universo abalado e os terrores do julgamento serão sucedidos pelo reino que não se abalará, uma vez que Deus será a fortaleza do seu povo e habitará com seu povo. Os ímpios ouvirão da boca do justo e do reto juiz, e eles ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, versículo 41. Mas a igreja, queridos irmãos, a igreja do Senhor, ela ouvirá: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, versículo 34. Queridos, o povo de Deus que foi odiado, que foi perseguido, disperso, mercadejado, será agora poupado, será agora liberto, será agora glorificado. Porque esse povo nunca negaram o nome de Jesus. Porque esse povo nunca se afastaram de Jesus. Porque esse povo, desde o dia que eles, queridos irmãos, conheceram a Jesus, a vontade dele, a vida deles foram dedicadas ao Senhor. Esse povo terá a proteção de Deus. Esta madrugada, quando eu estava orando por vocês, viu minha tristeza tão grande no meu coração, e as lágrimas derramaram sobre os meus olhos. E eu orava por vocês, eu pedia a graça sobre a vida de vocês, eu pedia sobre vocês, e as lágrimas caindo sobre os meus olhos. Não sei se é porque eu estou com o corpo debilitado, fraco, mas eu chorava
pedindo a Deus que Cristo seja formado no coração de vocês, para que nenhum de vocês se percam, para que todos vocês compareçam na presença de Cristo, para ouvir Cristo dizer: entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. O povo de Deus, queridos, ele será assim, guardado. O Senhor guardará. E a segunda verdade, queridos irmãos, é que Deus fará morada com o seu povo. Deus fará morada com o seu povo. Agora nós moramos com Deus, mas Deus também fará morada conosco. E aqui eu quero chamar a atenção aqui, a partir de agora, alguns textos, alguns versículos que eu estarei lendo aqui, que quem esteve conosco durante o estudo sobre a Nova Jerusalém, lá na casa do irmão de Assis ali, falando sobre a Nova Jerusalém, vai estar entendendo o que eu vou estar falando para vocês aqui agora. Porque tudo tem a ver com o que nós ensinamos nesse discipulado ali na casa do irmão de Assis, ali junto com o irmão Rogério e outros irmãos. Então, e nós observamos, queridos irmãos, que ali na casa do irmão de Assis tem sido um dos melhores discipulados que eu já participei. Louvado seja Deus. E tem muitos de nós que negligenciam isso, porque nós achamos que já sabemos todas as coisas. E nessa segunda verdade que eu quero falar para vocês, vai entrar exatamente o que eu já ensinei lá nesse discipulado. Ou seja, Deus fará morada com o seu povo. Versículo 17, diz o texto: sabereis assim que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. Então, queridos, conhecendo esse contexto, Paulo ele diz em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, ele diz o seguinte: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Presta atenção o que é que Paulo diz nesse texto, meus queridos irmãos. Ele diz que em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. E se nós fizermos um exame, meus amados irmãos, com tristeza de coração, irmão Ari, se nós fizermos um exame dentro de nossas igrejas, vão ser poucos aqueles que conhecem ao Deus que eles servem. São poucos, contados no dedo, aqueles que conhecem a Deus como Ele é, que tiveram um encontro com Jesus, que passaram por um novo nascimento, são contados nos dedos. Eu acho que foi isso que me levou às lágrimas pelas madrugadas, porque pelo testemunho que nós vemos de muitos, pelos comportamentos que nós vemos de muitos, porque a Bíblia diz que aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. E se Jesus colocou amor em nossos corações, nós temos que demonstrar esse amor aos outros. Jesus nunca colocou ódio em nossos corações, Jesus só coloca amor em nossos corações. E é isso que tem que ser refletido em nós como igreja, meus irmãos. É isso que vai dizer que nós verdadeiramente seremos discípulos de Jesus. É se verdadeiramente amarmos uns aos outros. Não é matar, mas é amar. E Paulo diz aqui, que não conheceram a Deus contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo termina o versículo, 2 Tessalonicenses 1:9, ele termina o versículo dizendo: estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Em Oséias 6:4, Deus diz uma coisa muito interessante. Oséias 6:3. Gleide está mais estudando Oséias direto, né, Gleide? Oséias, capítulo 6, versículo 3, se eu não me engano. Aí o Senhor ele vai dizer que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. 4:6. Obrigado. 4:6. Oséias 4:6.
O texto diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Tem tanta gente dizendo que conhece a Deus, tem tanta gente dizendo que anda com Jesus no coração, mas as práticas são contrárias. Queridos, para você não ficar iludido dentro da igreja, brincando de ser crente, não obedecendo o evangelho da salvação, eu quero explicar mais uma vez para você isso, que somente os salvos desfrutarão da eterna presença do Senhor. Aleluia. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. Apocalipse capítulo 21, do 1 ao 3. Por favor, abra sua Bíblia e leia junto comigo isso aí. Apocalipse capítulo 21, versículo 1, do 1 ao 3, o apóstolo João diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Aleluia, louvado seja Deus. Nós explicando isso aqui no nosso discipulado, amados, nós falamos que o reino de Deus, para se você habitar na Nova Jerusalém, o reino de Deus, ele precisa nascer dentro de você. Porque se o reino de Deus não estiver dentro de você, você também não estará dentro do reino de Deus. Certa vez alguém perguntou para Jesus e disse: Senhor, está longe, está próximo o reino? E Jesus disse: o reino para alguns está próximo, mas para outros já está dentro de si. Louvado seja Deus. Então, queridos irmãos, nossa comunhão com Deus, da igreja salva, da igreja verdadeira, da igreja remida, lavada no sangue de Jesus, nossa comunhão com Deus nunca mais se acabará. Será, queridos irmãos, ininterrupta. Ninguém poderá destruir essa comunhão com o Senhor. O próprio Senhor será o nosso santuário. Está aberto em Apocalipse 21 aí, versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aleluia. Hoje, queridos irmãos, Ele habita em nós. Em alguns, não em todos. Hoje Ele habita em nós, na pessoa bendita do Espírito Santo. Hoje Ele habita em nós. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. E Paulo faz aí uma indagação. E essa indagação fica para você, essa indagação fica para mim. E a indagação que o apóstolo Paulo faz é a seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, se o nosso corpo, o seu corpo é santuário do Espírito Santo, isso tem que ser diferente. Isso não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser santo, tem que ser irrepreensível, tem que viver dentro da vontade de Deus. Se o seu corpo, se você diz que o seu corpo, e a Bíblia diz que é santuário do Espírito Santo, o seu corpo tem que andar decente. O seu corpo tem que andar bem vestido. A sua língua tem que ser convertida. Pare de estar falando dos irmãos, pare de estar falando mal do seu pastor. E aprenda a viver um verdadeiro evangelho de Deus. E aí sim o corpo, aí sim você estará dizendo que o Espírito Santo habita em você, porque o Espírito Santo de Deus é amor. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas
não há lei. Quem tem o Espírito de Deus sabe conduzir isso, amados. Quem tem o Espírito de Deus não anda machucando as pessoas, porque Deus é amor. Isso é para nós nos corrigirmos. Abra sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 5. E veja se não é isso que a Bíblia diz para nós. Mas, por favor, abra mesmo, acorde e abra mesmo. Paulo ele vai dizer, examinai-vos a vós mesmos, se verdadeiramente se está em Cristo. Porque se não está em Cristo, já estáis reprovado. É o que a Bíblia vai ensinar para nós. Se os frutos que está em você não for os frutos que está em Cristo, se o fruto que está em mim não for o fruto que está em Cristo, queridos, quer dizer para você, já estamos reprovados. Hoje, Ele habita em nós, pela pessoa maravilhosa e bendita do Espírito Santo. Aleluia. Terceira verdade, queridos irmãos, Deus santificará o seu povo. Aleluia. E aqui vai mais um puxa-arrancozinho de orelha aí para você. Em terceiro lugar, a terceira verdade é que Deus santificará o seu povo. Aqui vai um alerta para você. Joel capítulo 3, verso 17. Diz o texto, e Jerusalém será santa. Para você, querido, minha querida, por favor, escute, é Deus que está falando com você, não sou eu, é a palavra de Deus. Para você que não gosta de ler Bíblia, para você que não gosta de EBD, porque é cansativo acordar cedo, porque você passou uma semana de trabalho muito cansativo, para você que não gosta de EBD, para você que não gosta de devocional, preste atenção. Para você que não gosta de ouvir pelo menos 1 hora de mensagem de exposição, para você que diz que seu pastor fala demais, pois aqui vai, queridos irmãos, aqui um alerta para a sua vida. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Se você não gosta de Bíblia, se você não gosta de ouvir, se você não gosta de igreja, quer dizer para você, você está longe de santificar. Se você não gosta de EBD, se você não gosta de culto de doutrina, quer dizer para você, você está longe de santificar. O Espírito Santo disse mais, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, Hebreus 12, versículo 14. Como é que você quer ir para o céu? Me diga aí mesmo. Não, fala sério mesmo, por favor. Me diga como é que você quer ir morar no céu se você ainda tem as mesmas práticas desde quando você nasceu. Ou melhor, desde quando você chegou na igreja. Como é que você quer ir morar no céu? Você acha que você vai morar no céu do jeito que você é? Sem aprender a perdoar? Sem fazer a obra de Deus? Sem fazer nada para o Senhor? Vindo na igreja somente os domingos, reclamando o tempo todo? Você acha que isso vai levar você para o céu mesmo? Você acha mesmo isso? Queridos, segui a paz com todos. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não estiver em paz com todos, você não vai ver Deus, porque não há santificação na sua vida. Pela palavra da santificação, amados, é pela palavra. É pela palavra, é pela santificação, não é pelo louvor, é pela santificação. É pela santificação, é por essa palavra aqui que Jesus nos ensinou, que é através dela que nós iremos morar no céu, é ela que nos salva, é ela que nos batiza com o Espírito Santo, é ela quem leva para o céu, é ela quem nos transforma, é ela quem muda a nossa história. Louvado seja Deus. É pela palavra, não é pela sua bondade. É pela palavra, não é porque você é bonitinho, não é porque você é cheirosinha, não é por isso, não é pela palavra. Se eu e você não vivermos a palavra, nós não veremos a Deus. Isso é sério, isso é muito sério. Nós receberemos um corpo glorificado, semelhante ao corpo da glória de Cristo, como Paulo fala, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, versículo de número 21. E
A Bíblia diz mais em Apocalipse, capítulo 21, que nenhuma contaminação entrará na Nova Jerusalém. Quero dizer para os irmãos, e digo isso para mim mesmo, sem a santificação, sem vivermos a palavra de Deus, tudo que nós fizemos na terra será em vão. Mesmo que louvemos, mesmo que preguemos, mesmo que cantemos, mesmo que trazemos oferta, mesmo que demos cesta básica para todo mundo, mesmo que demos a nossa vida para que outro morra em nosso lugar, se não tiver amor, não vai servir para nada. Isso é Bíblia. 1 Coríntios capítulo 13, você vai ver isso aí escrito. Então, amados, nenhuma contaminação entrará na Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, verso 27 diz, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. E eu quero dizer para os irmãos que a igreja, a verdadeira igreja, lavada, remida no sangue de Jesus, ela será bela por fora. Apocalipse capítulo 21. Por favor, abra sua Bíblia, eu acho que você não está lendo. Abra sua Bíblia aí e acompanhe comigo esse texto aí. Apocalipse capítulo 21, do versículo 9 ao versículo de número 11. Por favor. Eu creio que todos encontraram. Amém? Eu disse que a igreja será bela por fora. Apocalipse 21, versículo 9 ao 11, diz o texto. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, o qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E eu disse que a igreja será bela por fora, mas eu quero dizer também que ela será bela por dentro também. Louvado seja Deus. Versículo 19 e o versículo 20, diz o texto. Os fundamentos da muralha, da cidade, estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópaso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Isso aqui se refere, queridos irmãos, ao povo de Deus que estará na glória. A igreja resplandecerá a glória do Cordeiro e será apresentada a ele como noiva pura, santa e sem mácula. Que ama, que perdoa, que abraça, né, Gleide? Que se alegra com a vitória dos outros, que não vive cheio de amargura, que não aprendeu a perdoar de jeito nenhum. Essa será a igreja que morará mais com o Senhor. Amém? E por último, queridos irmãos, a quarta verdade, Deus protegerá o seu povo. Glória a Deus. Versículo 17, a parte B do versículo diz, estranhos não passarão mais por ela. Os inimigos da igreja, queridos, até poderá ser injusto com ela, excluí-la, maltratá-la, persegui-la e até matá-la. Sabe o que os inimigos da igreja nunca poderão fazer, queridos? Jamais poderão fazer. Eles jamais poderão roubar essa glória que o Senhor preparou para ela. Aleluia. O céu é o destino final da igreja.
E é de lá, amados, jamais sairemos de lá. O inimigo, ele não entrará no céu. O pecado não entrará no céu. O sofrimento não chegará no céu. Desfrutaremos das glórias inefáveis, das bem-aventuranças eternas. Nós habitaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Paulo, ele diz que ouvidos nunca ouviram, nem olhos nunca viram o que Deus tem preparado para todos aqueles que amam ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu concluo, queridos irmãos, lhe perguntando: você, sabendo de todas essas verdades, vai continuar vivendo na mesma mesmice do Evangelho? Sem conhecer seu Redentor? Sem obedecer ao Evangelho? Frio na fé? Sem passar por um novo nascimento? Vivendo simplesmente como membro de igreja? Jesus não chamou você para ser membro de igreja. Jesus chamou você para ser discípulo dele. Sem amor, sem obras para mostrar ao Senhor, insatisfeito com a igreja. Você já parou para pensar para onde está indo? Muitos de nós queremos honra, mas não queremos honrar ninguém. Isso é muito sério que eu estou dizendo para você. Você está pensando mesmo em morar no céu? Mas da forma que você é egoísta, arrogante e sem arrependimento, você mesmo não conhecerá Jesus. Você acha mesmo que Jesus é como você? Sem interesse de mudar a vida dos outros através da vida dele? Jesus, ele quer mudar a sua vida para que outras vidas sejam mudadas através da sua vida. E isso muitas vezes nós negamos às pessoas. Jesus já te ofereceu tudo. E hoje a simples pergunta, eu concluo com essa pergunta dizendo: se Jesus já te ofereceu tudo, o que você tem para oferecer a Jesus? E eu digo: ofereça um coração arrependido. Ofereça a Deus um coração que ele se agrade. Porque sem um coração arrependido, sem arrependimento, jamais você receberá o perdão de Deus. Deus abençoe essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém.